uma mulher estéril. Um diagnóstico que deixa qualquer mulher arrasada. Nossa reportagem é convidada para um café da manhã na casa da vereadora Elisa Abraão, 33 anos de idade, casada há pelo menos 9 anos. Dessa vez, não para falar de política, nem mesmo de sessão da Câmara. Dessa vez, viemos contar sua história de dor, sofrimento e milagre. Elisa alimentou durante 30 anos o sonho de ser mãe, o sonho de dar à luz pela primeira vez. Com emoção e pela primeira vez na TV, Elisa conta emocionada sua batalha de fé e milagre em busca do grande sonho, o sonho de ser mãe. O quarto onde Antonella vai ficar começa a ganhar forma e os presentes já começaram a chegar. Começa agora a primeira parte dessa reportagem. Ela começa dizendo que o sonho de ser mãe começou quando ela ainda era uma criança. Essa história começou, acho que desde o dia que você já se conhece como mulher, né? Algumas não, mas outras sim. E no meu caso, desde pequenininha a gente já brinca de boneca sendo mãe, né? Então esse desejo, essa vontade desde pequena. Conta ainda quando percebeu que algo estaria errado porque ela não engravidava. Claro que no casamento você espera um período, né, para depois chegar a criança, você se organiza, você e seu marido, para receber o bebê. E nós nos organizamos, eu e meu esposo, e cadê o bebê? É quando começa o drama. Ela recebe o triste diagnóstico de esterilidade. Não podia engravidar. Depois, quando a gente teve o diagnóstico da minha esterilidade, foi muito difícil, nós choramos muito e às vezes as pessoas também faziam brincadeirinhas, sabe, porque vocês não têm filhos ainda, vocês não sabem ainda como que faz filho, sabe, isso machuca tanto, porque na verdade algumas pessoas brincavam com o William, né, nesse sentido, e o problema era eu, não ele, e aí eu me sentia impotente, incapaz, então era muito triste, era muito ruim. Ela detalha ainda como percebeu que algo estava errado. Então, fazia 5 anos que eu não tomava medicamento e nada. Então, e tinha um exame para fazer, para ver de fato se tinha algum problema com as trombas. Porque até então os outros exames estavam ok. E esse exame é muito invasivo, que é o estereossopingografia. Toda mulher que fez sabe o tanto que dói, é ruim. E eu não queria fazer esse exame, então eu fui protelando. Mas chegou uma hora que eu falei, não, vou ter que fazer, porque realmente eu não estou sabendo o diagnóstico, eu não estou vendo o porquê que eu não estou engravidando. E o William já tinha feito os exames, o dele estava ok, então realmente o problema era eu. E quando eu fiz esse exame, aí deu esse diagnóstico, que realmente eu tinha as 2 trompas entupidas e o doutor falava que não sabia de fato se era genético, se foi na adolescência, se foi por agora. E também ele não aconselhou um tratamento, porque ele falou que efetivamente seria o objetivo ou o canal melhor para que eu pudesse engravidar seria a fertilização in vitro. Não perca! Na segunda parte dessa reportagem, Elisa Abraão conta como foram os dias de diagnóstico terrível de esterilidade. Na segunda parte dessa reportagem, Elisa Abraão conta como foram os dias de diagnóstico terrível de esterilidade e como foi abrir o exame e perceber que o sonho não se tornaria realidade. Roberto, foi algo assim, eu lembro direitinho. Eu e meu esposo, a gente entrou dentro do carro e depois desse diagnóstico, eu lembro que nós choramos muito. Mas naquele mesmo momento, o William pegou minha mão e falou assim, nós vamos orar e vamos entregar na mão do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Vocês estavam dentro do carro. E você, como é que é? Você abriu o exame? Conta pra gente os detalhes, como é que foi? Então, a gente levou o exame, porque eu não sabia ler o exame exatamente qual que era o diagnóstico. Então, a gente foi no doutor. E aí, depois que a gente foi no doutor, ele explicou tudo e deu o diagnóstico. Falou, esterilidade, você não consegue engravidar. Ao receber a notícia, eles resolvem usar a fé e fazem uma oração. E aquilo para mim foi um baque, porque até então você se acha saudável, bem, e eu não sabia o que o exame significava. Aí depois que o doutor explicou
ele foi bem paciencioso, explicou pra gente, uma meia hora ali no consultório. Nós entramos dentro do carro e choramos muito. E aí foi onde o William pegou minha mão e nós fizemos a oração, entregamos tudo ao Senhor, que seja feita a vontade dele, ele sabe o desejo do nosso coração, mas que seja feita a vontade de Deus. Ela diz não conseguir definir a dor de receber a notícia que não poderia ser mãe. Então, olha, parece que abre um buraco assim. E eu estava tentando me manter forte, sabe? Não queria chorar ali na frente do doutor. Mas pior também é depois. Porque todos os chás de bebê que eu fui, quando você vê uma mãe com um bebezinho no colo, o sentimento não é de inveja, sabe? Não é esse o sentimento, mas é o sentimento de eu quero esse amor, eu quero sentir esse amor. Tipo, Deus, por favor, se for da tua graça, se achar graça aos seus olhos, por favor, me dê o dom de ser mãe, que eu acredito que é um dom. Você consegue definir essa dor? Não consigo, não. Porque você não consegue suprir essa dor. Um filho nunca é suprido por nada. Por nada, nada, nada. Então, o filho, ele é muito específico. Ele é uma herança do Senhor. E a herança do Senhor, ela tem o seu valor e o seu peso. Então, quando você recebe essa herança, ou quando você precisa e quer essa herança, nada substitui essa herança que vem de Deus. Então, não tem como explicar a ausência ou o fato de você não poder ter esse bebê ou ser mãe. Nesse momento, a entrevista é tomada pela emoção. E eu lembro que quando eu morava na outra casa, eu pegava esse exame, colocava debaixo dos meus joelhos e orava no pé da cama. E falava, Senhor, aqui o exame é negativo, mas o Senhor é o Deus que pode fazer o milagre. Então eu orava e falava, seja feita a tua vontade, porque se eu fizer o milagre ou não fizer o milagre, o Senhor continua sendo Deus. Ele é Deus. Então ele não é condicionado a fazer ou não deixar de fazer. Ele continua sendo Deus. E os propósitos dele são maiores. Inclusive, até comentei com você, o fato de nós estarmos aqui numa entrevista, né, numa rede nacional, é isso. Por quê? Porque Deus quer expandir a glória dele, o milagre que ele fez na minha vida. Tudo tem um propósito. Elisa acredita em um propósito divino. Nesse exame, a qual tivemos acesso com exclusividade, diz, abre aspas, não houve contrastação das trompas uterinas, bloqueio tubário, ou seja, as trompas estavam entupidas e era impossível engravidar. Ela relembra o que dizia em oração em momentos de desespero. A Bíblia nos ensina, quando você falar com Deus, você entra no seu quarto e fecha a sua porta. Eu entrava no meu quarto, fechava a porta e falava com Deus muito abertamente. E assim como Ana, né, chega uma hora que você não tem nem mais palavra, você só balbuceia de tanto desejo ardente, porque é algo realmente da mulher, é algo da mulher querer ser mãe. Então é uma conexão com Deus muito grande, é um pedido muito forte. E realmente foi dias difíceis, mas ao mesmo tempo foi dias de refrigério, porque Deus é o Deus da montanha, mas também é o Deus do vale. Então eu estava passando pelo vale, mas ele estava lá comigo. Não perca, na terceira parte dessa reportagem. Apesar das orações, o milagre não chegava. Elisa conta na terceira parte dessa reportagem. Apesar das orações, o milagre não chegava. E ela diz em detalhes como lidou com a notícia de esterilidade. Foram vários testes de gravidez totalmente frustrados. Isso durou cerca de 5 anos. Olha, Roberto, eu lembro que eu comprava uns 10 daqueles testezinhos da farmácia. Deixava no guarda-roupa. Todo mês que eu fazia esse teste, era triste, sabe? Eu acho que toda mulher que passa por isso sabe quão é triste você não ver os 2 risquinhos, sabe? Então eu ia e ficava, às vezes aquele dia ficava todo escuro, sabe? Todo negro aquele dia. E era algo ruim, porque pensei 5 anos. E você não sabe quando virá. Mas o fato de você criar expectativa e fazer, e dar negativo, e sempre dar negativo, é uma coisa que machuca o coração, né? E você acaba ficando abalado, mas sempre voltando ao Senhor, né? Para restaurar a fé. Ela relembra as vezes que viu o marido chorar. Eu lembro uma vez que a gente estava no shopping,
E eu lá toda vendo as lojas e tudo, aí de repente eu olho pra ele, eu vi que tinha uma lagrimona bem gorda assim, ele secou, todo sistemáticozão. Eu, o que aconteceu? Ele, nada não. Aí eu fui ver, tinha um pai com um bebezinho dormindo que passou do lado, sabe? Nossa, aquilo lá eu olhei, aí é ruim, muito ruim. Porque você quer dar um filho como esposa, você quer dar um filho pro seu esposo, né? E sabendo que o problema não era ele, era eu, você se sente incapaz, impotente. É muito triste esse período de espera. Elisa nos conta com tristeza as muitas brincadeiras de mau gosto nesse período. Pessoas que brincavam com o fato de o casal não poder gerar um filho. Eu lembro de um familiar meu que pegou e virou pro William, era uma data comemorativa, e ele virou pro William e falou assim: você não sabe fazer filho? Você não consegue, vou te ensinar como que faz. E falando dessas coisas assim, eu ficava, olhava assim, o William não revidou, né? Mas era esse tipo de piadinha, de casos que a gente enfrentava, sabe? Outra coisa também que as pessoas falavam, Elisa, você tem que esquecer. Você tem que esquecer, você tem que ficar tranquila, você não pode ficar focada nisso, porque você fica ansiosa e você não... Gente, isso olha, não fala isso para uma mãe ou uma pessoa que quer ser mãe. Não fala isso, sabe? Porque só Deus e ela sabe o sofrimento, só Deus e ela sabe as noites em claro, o sentimento no coração, ter que manter, né, às vezes, situações que você acaba mantendo também o casamento, porque você fica desestruturada. Você às vezes quer muito aquilo, se você não cuidar, você acaba atingindo o outro. Então você precisa cuidar do seu casamento, então realmente não é fácil. Noites em claro pela frustração do sonho não realizado. Então, eu passei algumas noites em claro, né? Algumas noites o esposo dormia e eu ficava lá olhando pro teto e as lágrimas vinham, né? Porque você tem dia que você não aguenta mais, né? Tem dia que você não... Como eu disse, esperar dói o coração, né? Você quer de fato que seja naquele momento, mas o momento da gente não é o momento de Deus. Não perca na quarta parte dessa reportagem. Ela conta em detalhes de como começaram a acreditar no sonho novamente. A partir de agora, na quarta parte dessa reportagem, Elisa conta como começaram a acreditar no sonho novamente. Ela ia começar um tratamento no final de 2018, mas algo aconteceu. Será que finalmente veio a boa notícia? O casal decide fazer um tratamento, mas o custo era muito alto. O tratamento para fertilização in vitro chega em 25 a 40 mil reais. É um tratamento muito caro. Inclusive, é uma das coisas que eu já falei isso lá na Câmara. Por que muitas das vezes tem leis para incentivar o aborto, né, para dar certo o aborto, e não tem leis para mães estéreis, que é caríssimo, porque isso não, esse diagnóstico não escolhe a pessoa se é rica, se é pobre, não, ela não pode ser mãe. Eu conheci várias, inclusive tinha até um grupo de mãezinhas, de mulheres, na verdade, que queriam ser mães, que a gente chama de tentantes. E várias mulheres não têm condições, muitas não têm condições, assim como eu também não. E aí eu tive que fazer uma poupança, porque é um sonho, né? É um sonho ser mãe. Então eu e meu esposo nós começamos a juntar R$1 acima de R$1 e não vamos ter regalias, vamos sempre juntar. E a gente começou a juntar para poder fazer em 2019. Na verdade, final de 2018. A gente ia começar a fazer o tratamento, porque tem que fazer bastante tratamento, tem que ficar indo em Cuiabá, né? São Paulo, eu ia fazer em Cuiabá. Aí tem que ficar lá, tem que estar fazendo controle de ovulação, é bem complexo. Mas alguma coisa aconteceu. O casal tem uma grande surpresa. Então, a decisão do tratamento a gente já tinha tomado antes. Depois do diagnóstico, a gente viu que a gente ia ter que começar a juntar dinheiro. E... assim, quando eu soube, foi muito engraçado. Porque como eu já tinha feito vários exames, vários testes, eu vi que a menstruação atrasou. E aí eu falei, não, capaz, ainda mais agora. Eu lá abria meu guarda-roupa, tinha aquele tanto de caixinha de teste. Falei, não vou usar esse teste. Eu falei, eu vou. E
E aí eu falei, já fiz isso várias vezes mesmo, que custa fazer só mais uma? Quando eu fiz, que deu 2 risquinhos, eu não sei, eu peguei outro teste, que eu já tinha vários, né? E fiz. E eu fiz aquele e falei, não tô acreditando. E eu lembro que eu falava, Deus, eu não mereço, Deus. Não, Deus, eu não mereço, Deus. O que o senhor tá fazendo? Eu não mereço isso. Ela não acreditava, mas algo havia acontecido. O sonho havia se tornado realidade. Elisa estava grávida. E aí eu peguei o carro, já fui direto pro laboratório e cheguei lá, as meninas do laboratório, porque eu esqueci de falar, mas eu fiz exame de sangue também. Então as meninas já sabiam que eu já era tentante há muitos anos. Eu cheguei lá, gente, eu não quero criar expectativa, mas eu já tô criando expectativa. E aí elas falaram, mas o de farmácia deu certo? Eu falei, deu, já fiz um monte de farmácia, tudo deu 2 risquinhos. Não, então fica tranquilo, de sangue também vai dar. Eu falei, não, mas eu não quero criar expectativa, mas eu tô criando. E aí elas fizeram logo lá, tiraram o meu sangue e tal. Passou, acho que 2 horas depois, que era meio que horário de almoço, eu fui lá pegar o exame. Aí veio aquele positivo, sabe? Em letras garrafais assim, eu olhei aquilo e chorei de novo. É hora de contar para o marido. Muito mais emoção e felicidade. Eu queria já pegar um sapatinho, as roupas, e pôr dentro da caixa e trazer pro William. E eu falei, eu deixei o William de fora. Porque aquele dia eu tava com a chave de casa. E eu deixei ele do lado de fora. E aí ele ficou do lado de fora já brabo, né? Eu pensei, nossa, agora eu vou entregar o trem pra ele. Ele vai ficar bravo em vez de ficar feliz. E eu cheguei, ele, amor, você me deixou do lado de fora. Eu falei, eu sei, mas é por um bom motivo. E aí eu entreguei pra ele, tentando segurar o celular pra filmar, né? E ele pegou aquele presente, tipo, ela me deixou de fora, agora quer me dar um presente pra... A última coisa que ele ia pensar era de Deus ser mãe, né? Aí, na hora que ele abriu, que ele viu o sapatinho e a roupa, assim, parabéns papai, ele olhava pra mim, olhava pra cá e falava, que é isso aqui? E ele não acreditava. E aí a gente chorou, aí a gente agradeceu. E eu lembro que a gente foi na igreja, sabe? Na oração das 5 da manhã. E agradeceu a Deus muito, 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 assim, porque foi um milagre. E é muito bom, Alberto, sabe por quê? A gente esquece que Deus faz milagre. A gente esquece, a gente começa a ficar ali na vida racional e pelas nossas forças. Deus faz milagre. E foi muito bom, porque parece que todas as histórias da Bíblia, todas elas voltaram a ter sentido, ficaram mais fortes, sabe? Na minha mente, na minha concepção. Então hoje, quando eu estou enfrentando qualquer problema, às vezes na política mesmo, geralmente você me acompanha lá, eu às vezes voto contrário contra todos, né? Mas é porque eu tô bem ciente que eu sou como Davi, sabe? Eu tenho um propósito, eu vou seguir naquele propósito e pode ser o gigante que for. Deus vai matar o gigante. Então, e isso me deu mais força. E agora, sendo mãe, diz que quando você se torna mãe, você vira uma leoa, né? Falei, não, então eu tô no caminho certo. Elisa deixa uma mensagem a todas as mães que passam por isso. Olha, eu quero dizer pra você que quer ser mãe e já passou por vários meses, assim como eu, todo mês da mãe, Dia das Mães, a gente se sente sozinha, a gente se sente triste. Aquelas que perderam seus filhos também, é um vazio que só Deus pode preencher e a eternidade poderá explicar. Mas confie, porque pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca vai se esquecer de você. Nunca, nunca vai se esquecer de você. Então tudo tem um propósito, tudo tem um propósito para a glória dele. Então que você descanse no Senhor, que no tempo dele, ele fará cumprir as promessas na sua vida, porque ele é Deus. E tudo é para ele, para a glória dele. Então, se você é escolhida, assim como Maria foi escolhida, pensa, era uma virgem. Como uma virgem engravidaria sem ter relação com um homem? E ainda mais naquela época. Então, realmente, ela foi discriminada, apedrejada, ela sofreu bastante. Mas ela sabia que o propósito no final era bem maior. Então, às vezes você sofre, às vezes você é criticada, às vezes com umas brincadeiras sem graça. E só Deus sabe o quanto você chora. Mas Deus, ele é um Deus de milagres. E ele pode sim restaurar a sua vida e fazer um milagre. E a Bíblia fala que ele faz da estéril mãe de filhos. Então eu posso falar isso com propriedade, porque ele me fez mãe.